pessoal, eu sou o Vitor Lorenzini, estamos iniciando mais um episódio do Mais Lucro Podcast. Hoje nós vamos falar sobre a importância do networking. Estamos aqui com o Luiz Felipe e com o Caio Batista. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Valeu, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Obrigado aí por ter nos convidado. Um podcast que a gente já estava conversando há muito tempo para vir, né? É isso aí. Mas finalmente aconteceu. E tem tudo a ver com o tema, né? Nosso encontro aqui tem tudo a ver com o tema. A gente vai falar sobre a importância do networking. E não tem como deixar de falar do Redal, do grupo, que a gente faz parte. E não tem como deixar de falar também de quantos integrantes já participaram dessa gravação, justificando o tema do podcast, né? Acho que é um dos maiores exemplos aí do funcionamento do poder do networking, né? É isso aí. Com a gente, inclusive, ali do Redal, né? Tanto a criação quanto a participação, né? Uhum. Tá, o Redal, ele começou em 2023, né? Bem tímido. Era uma reunião ali que eu tinha com alguns amigos de profissão, às vezes clientes que tinham se tornado meus amigos também, ou até fornecedores que eu tinha desenvolvido algum tipo de amizade. E ali eu, né, em um momento às vezes a gente se afastava um pouco, porque um amigo ia morar fora, mudava de empresa e tal. E eu falei, poxa, eu não consigo encontrar mais meus amigos. E aí eu queria ter um momento para tomar um café, trocar uma ideia, atualizar as informações, né? Enfim, estava acontecendo. E era bem difícil, porque todo mundo estava viajando, era aquela loucura toda. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou marcar um dia do mês que eu vou para um café e vou ligar para uns 5 pessoas aí, 10 pessoas, e vou avisar que eu vou. Não vou nem falar nada, vou avisar que eu vou e queria muito que eles fossem e tal. E aí de uns 10 que eu liguei, foram uns 3. Mas foram, né? Isso já me deixou feliz. E aí, na outra semana, eu nem lembro se eu fazia uma vez por semana, uma vez por mês, nem lembro mais. Mas o que eu lembro é que no próximo já vieram outras pessoas que eram amigas dessas pessoas que tinham vindo, que nem eu conhecia às vezes, na época. E aí começamos ali num crescimento orgânico, né, para poder fazer com que as pessoas voltassem, né? E aí a gente estava sempre conversando e em algum momento alguns deles começaram, vamos começar a melhorar aqui esse encontro, tá? Às vezes ficava até meio monótono, às vezes em algum momento, tal. E aí foi quando a gente pensou em levar alguns palestrantes, fazer em um ambiente fechado, né? Ter ali um jantar interessante, para que, de fato, aquele momento que a gente estivesse, né, reunidos fosse, né, uma experiência legal, fosse bacana, a gente não estivesse ali só se encontrando para tomar um cafezinho. E assim ele foi tomando força. E isso foi, eu acho que o ano de 2023 todo. Quando viramos o ano de 2024, aí a gente já virou nesse formato de ter uma palestra, de ter algum tipo de dinâmica diferente. E aí chamamos a atenção de algumas pessoas e tal. E uma das pessoas que a gente chamou a atenção foi o Caio e o Alenilson, que não está aqui. Eu conheço o Alenilson já há muitos anos, eu não conhecia o Caio. E aí a gente, né, nós sentamos, né, e começamos a conversar, né, sobre a possibilidade desse encontro, que já tinha o nome Redal, né, mas era bem inexpressivo, né, enfim. E tornar bem mais organizado, né, com mais braços, né, ter pessoas que pudessem pensar em áreas diferentes dentro do evento, e aí tornar o evento algo mais profissional, né, que se a gente tivesse uma dedicação maior, né, e que a gente tivesse até eventos mais diversificados, não ficasse só na palestra, porque inicialmente eu convidava até os meus professores para dar as palestras. E foi acabando o nome dos professores. Eu fui convidando, eu falei, rapaz, eu vou chamar mais quem aqui e tal. E foi quando, né, o Caio e o Alenilson, então vamos fazer um pitch, vamos fazer agora uma rodada de negócios, vamos fazer um happy hour, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E aí foi interessante porque foi equilibrando o encontro, né? Não, e é isso, porque assim, até foi bacana, né, até como contexto de networking, porque tipo, eu estava no escritório do Alenilson, né, quando o Felipe estava lá, por um outro motivo, né, prestava consultoria para ele lá, que eu trabalho com isso, né, presto consultoria em gestão empresarial. E aí eu estava com o Alenilson e o Felipe estava lá, que já conhece o Alenilson também há anos, também presta serviço lá. E aí
pô, tem esse movimento, um movimento interessante, um movimento de networking. E aí ele pediu por esse suporte. Não que ele pediu, né, mas externou ali pro Elenilson. E aí foi quando ele falou, pô, bacana, porque além de ser interessante para mim, tem um cara que é de fora aqui, entre aspas, né? Eu sou de Maceió, mas morei muito tempo fora, e eu tava nesse retorno. Então tem uma pessoa de fora aqui que talvez seja interessante, ele trabalha com isso, né? Então vamos ver. E aí quando eu fui, foi tipo, pô, perfeito para mim, né? Porque eu sou de Maceió, moro muito tempo fora, encontro meus amigos, mas não necessariamente eu tô falando de um tema que é o tema que me move, né? Que é empreendedorismo, e que é um tema que eu quero conversar com pares, entre aspas, né? Então, se você se isola ali no seu meio de só conversar com seus amigos de infância e tal, você vai sempre se isolando naquelas mesmas pautas. E quando você vai para um grupo desse, assim, um grupo de networking, né, você está conversando sobre pautas diversas, só que essa diversidade se fica dentro de um ecossistema ainda, que é o ecossistema de empreendedorismo, das dificuldades e tal. Então, quando o Felipe falou, cara, tem interesse? Eu, porra, 100%, assim, né, eu sou o primeiro a querer te ajudar nesse projeto. Acho que na época a gente nem monitorava ainda quantos integrantes a gente tinha, enfim, não tinha monitoramento muito de quase nada, assim. Mas a veia ela era muito boa. Então, o propósito, a gente já tinha... A gente não, né? Porque eu ainda era só um convidado ali. Muito liderado pelo trabalho que o Felipe fez. Mas o propósito era um propósito muito bacana. Então, a gente pensou em manter esse propósito, que é o propósito de alinhamento, de criar conexão. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é o resultado disso. O meu convite foi um resultado disso. A gente tem inúmeros exemplos aí de como que o networking no nosso grupo tem funcionado, mas é muito sobre isso. Então, quando veio essa proposta, eu abracei de primeira, assim, gostei bastante da ideia e a gente veio estruturando. Aí, como o Felipe falou, hoje a gente não tem um formato específico de evento, a gente tem alguns e, como eu sempre falo, como não é algo que a gente... É um produto, assim, né? A gente não tem algo que eu te entrego e eu estou ali, enfim, querendo fazer moeda disso, a gente constrói juntos. Então, é um produto que hoje eu tenho um trabalho para você, tenho um produto, né? Hoje a gente vai ser uma palestra, hoje vai ser um pitch e tal. Mas se você tiver uma indicação de alguma coisa para a gente está 100% disponível a ouvir também. Então, acho que esse é o grande lance, assim, a grande diferença que a gente tem, que é os formatos, né, construção e colaboração com os membros, né? Então, acho que é uma das coisas que a gente fomenta muito e agradeço bastante aí pelo convite, né? Hoje, enfim, posso falar que isso é algo que me ajudou bastante, tem me ajudado até a consolidar a base aqui em Maceió, né? A própria criação do Redal é a prova que um network qualificado vira negócio, né? Vocês conheciam uma pessoa em comum, cada um com sua habilidade, sua capacidade. Exato. Todo mundo com seu excelente currículo teve a ideia de uma dor comum e daí saiu o negócio, né? Perfeitamente. E a ideia não era nem nem existir negócio. Porque já tinha muita coisa para fazer, eu tinha empresa, enfim. E quando o Caio Alenilson foi conversar comigo, eu falei, rapaz, eu não tinha intenção de fazer disso um negócio. Era mais um movimento para eu ir ali, né, fazer contato com as pessoas e as pessoas fazerem contato entre elas. E ali surgiu uma consultoria, o professor que ia dar uma palestra, tinha uma consultoria também, gerava uma consultoria com a pessoa que estava escutando. Ou eu encontrava com alguém e terminava fazendo uma parceria para atender um outro cliente e tal. E aí, aos poucos, organicamente, o negócio foi tomando um tamanho, até pela receptividade das pessoas que iam no Redal. O pessoal apoiava bastante, ainda apoia bastante. A gente cresce muito organicamente, né? As pessoas que estão hoje dentro do grupo são indicações de pessoas que já estão lá dentro. Então, meio que o negócio foi se transformando ao longo do tempo, justamente por conta do cuidado que a gente tinha com tudo, né? Desde a elaboração do evento, o convite que era feito a algum palestrante, ou o modelo de evento que a gente faria, né? Que ia ser um pitch, ou qualquer outra coisa. Então, tudo era olhado no mínimo detalhe, porque eu
termino tendo uma necessidade muito grande, até como consumidor, de falar, pô, eu queria ter a oportunidade de ir para um evento desse. Então, eu faço não é que eu faço um evento, mas eu contribuo com um evento que eu gostaria bastante de estar naquele evento como um convidado, um membro, entendeu? Porque já entrando um pouco aqui, já em negócio, uma das grandes problemáticas que a gente vê no Brasil hoje é justamente prestação de serviço, né? É o retorno para o cliente. É a empresa que vende ali o que quer que seja, a solução que seja, mas que ela tenha uma preocupação genuína com aquele cliente, para que aquele cliente compre e volte mais vezes, e que crie uma relação de longo prazo, né? Então, tanto é que nós consideramos os membros, né? Nós não consideramos os clientes, são os membros do grupo, que estão ali a todo instante, né, investindo, né, na inscrição do evento. Nós temos espaços comerciais também, que nós, né, damos oportunidade para as pessoas divulgarem suas empresas, então eles estão investindo também. Tem membros, às vezes, que chegam, né, a conversar conosco e falam, eu tenho interesse em investir, né, o que puder fazer aí, a gente tem interesse, porque a ideia é muito genuína, de trazer empresários de Alagoas para um momento onde a gente possa discutir sobre negócios. Nós vivemos em um estado que o empreendedorismo ainda não é um tema que está sendo discutido a todo instante. Nós vivemos num estado que, né, o funcionalismo público tem uma força muito grande, né, a dinâmica da economia ela não é tão forte assim. Então, é muito importante que o empreendedor ele tenha esse momento ali no Redal, para que ele possa conhecer outros empresários, para que ele possa, eventualmente, até falar da sua experiência, né, de uma experiência boa que ele teve, e que ele consiga, eventualmente, dar uma dica para um outro empresário, ou não também, né, que ele consiga escutar ali de um palestrante, né, alguma dica que vale muito a pena ele implantar na empresa dele. Então, esse ecossistema é justamente para que a gente faça com que a pessoa tenha orgulho de ser empreendedor e vá num grupo e que ele encontre outros empreendedores e que aquilo seja um ciclo virtuoso, né? Para que ele continue, para que ele consiga se desenvolver mais. Eu gosto da ideia, eu gosto muito da ideia quando você sinaliza, pô, a ideia não é uma empresa, é um movimento, né? Uhum. E, de fato, é um movimento orgânico. O membro precisa de quê? É do pitch, a gente entrega, é de alguém para auxiliar ele em alguma demanda, a gente entrega. Acho que essa filosofia de movimento e de orgânico muda totalmente o contexto, né? Porque senão soa muito como comércio, pô, eu vou colocar você aqui para dentro, vou te cobrar, e a entrega é esse padrão aqui, não vai se enquadrar para todo mundo, mas é o que a gente tem para hoje. Vocês fogem desse modelo, é bem bacana. A gente consegue fugir dele porque, igual você falou, a gente não se posiciona como uma empresa, né? Apesar de que a gente tem que ter ações ali para tratar esse movimento como se fosse uma empresa, né? Então, a gente tem alguns indicadores de performance, né? A gente tem até as pesquisas de satisfação, que isso nos ajuda a munir muita informação para a gente propor o melhor evento para aquele momento. Mas a gente tem algum leque de opções, assim, de eventos para propor. E o mais legal é porque a gente tem alguns canais de interação com nossos membros ali, né? Então, a gente tem hoje o principal, que é o WhatsApp. E ali a gente vai testando algumas temáticas também. Então, até da origem, assim, do Redal, igual a gente falou muito aqui do propósito, né? A rotina do empreendedor é uma rotina muito solitária, né? Então, você está ali no seu dia a dia, você tem desafios vindo de todos os lados, né? Em cima, embaixo, direita, esquerda, você vai tendo que se desviar de vários desafios e, às vezes, você quer compartilhar isso com alguém que também está vivendo esses mesmos desafios, né? Então, o movimento ali, que eu gostei do formato, né, como você trouxe o nome, o movimento vai te ajudando isso. Então, igual o Felipe falou, pô, em algum momento você vai estar conversando com uma pessoa que você vai falar de uma dor que você passou e é exatamente a dor que essa pessoa está passando hoje. Então, você se sente até feliz de estar podendo contribuir, explicando como que você fez isso, né? Em contrapartida, também essa outra pessoa está clamando por alguma necessidade. Até no nosso último evento,
A gente fez agora, ao final, a gente tem aquele momento ali de interação, né, de perguntas e tal, e foi várias pessoas, durante a apresentação de fulano, ele tocou nesse ponto específico, e isso é algo que eu não sei como lidar na minha gestão de empresa. Então, vamos fazer um movimento sobre isso, um evento sobre isso? Então, perfeito. A gente já está estudando nas datas o que dá para a gente encaixar, porque a gente já tem um cronograma feito para isso, e a gente já pretende encaixar agora uma temática que foi levantada no nosso último evento. Então, a gente vai construindo isso juntos. Acho que esse é o grande diferencial aí do movimento. Até como fonte de receita, assim, a gente tem algumas opções, né, de investimento dentro do evento, mas esse é o grande lance. A gente não trata o membro como parte da criação ali da fonte de receita nossa. Ele é parte do produto. Então, o que eu quero ganhar de receita, eu uso ele como uma chamada, né, assim. Então, eu acabo que eu estou entregando de volta isso para ele. Então, é bem positivo para a gente, né? Então, a gente até durante a condução do evento, a gente parece um membro, assim. Então, não é nada unilateral, não é a gente fazendo o evento para os membros, e sim todos ali do grupo, de certa forma, conduziram aquele momento. Na verdade, a gente corre muito no evento para... Né, a gente tenta ali, de alguma forma, aproveitar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar para que o evento, né, saia todo do jeito que foi pensado. Mas é justamente isso. A ideia é a gente aproveitar também o evento, né? E tem um detalhe que eu não falei, que muitas vezes a gente não percebe, que eu mesmo às vezes não percebo, mas depois eu parando, eu começo a refletir. Tem profissionais, né, tem empresários que estão no Redal que muitas vezes não têm um conhecimento sobre contabilidade, sobre logística, sobre direito tributário, o marketing, enfim, recursos humanos, né? Tem empresário que é médico, né? Tem empresário que ele não precisa saber profundamente, ele precisa saber superficial, né? Mas às vezes nem isso, né? Ele precisa saber a profissão dele ali, né? Para poder fazer a empresa dele evoluir. E muitas vezes eu vim do mercado corporativo, então para mim, muitas vezes isso é muito comum, é simples, é fácil, mas nós estamos ali propondo uma discussão ou uma experiência que a pessoa que está indo ali, independente da formação dela, ela não teve acesso a ter uma dica, um caminho ou uma reflexão sobre algum tema que é um problemaço, na verdade, para ele ali ou para ela, ao longo do dia. E a gente muitas vezes não se toca, e aí eu falo sempre o simples funciona muito, né? Às vezes eu gosto muito de simplificar inicialmente o discurso, até para que, né, as pessoas entendam, todo mundo que está ali entenda de uma forma, né, geral, e ali, se a pessoa tem um interesse maior em se aprofundar naquele assunto, ele vai buscar o próprio palestrante, ou ele vai buscar, às vezes, um membro que tem uma formação, né? A gente teve, por exemplo, já uma palestra sobre direito tributário. Então, ele pode buscar, né, a informação junto com a advogada, que é especializada nessa área, que foi a Andressa, mas ele pode procurar, eventualmente, com outro advogado também, membro, ou enfim. Mas o interessante ali é que ele seja, como é que eu falo, motivado a buscar aquela informação, e que não é um bicho de 7 cabeças. Ele pode resolver aquele problema ali sem ter maiores dificuldades. Sim, eu concordo. Inclusive, quando você fala, a gente falou sobre direito tributário e botou um palestrante. Eu tenho certeza que 50% das pessoas que são comerciadas falam, putz, esse não é meu tema, não vou. Uhum. Quando, na verdade, muitas vezes é uma dor dormente lá nele. Ele nem sabe que ele tem esse problema, não tem esse nível de consciência que ele só vai saber depois de ter participado. Então, é muito mais importante ele ir no que ele não domina do que ele domina de fato, né? E você tocou num ponto assim que eu vou voltar nele. Mas esse é o grande lance, assim. Quando a gente
sai da nossa zona de conforto. Eu poderia estar encontrando as pessoas que eu conheço há 10 anos, estou indo encontrar pessoas que eu nunca vi na vida, né? Então, quando eu saio dessa zona de conforto, é porque eu vou tocar em assuntos que não necessariamente eu tocaria se eu estivesse na minha zona de conforto. Então, ia voltando nesse ponto, eu fui para uma palestra de tributário. Eu não sabia qual era o tema, eu estou vindo porque é convite do grupo que eu faço parte. Então, eu não sairia de casa porque o meu produto é acho que não faz sentido, tributário, mas eu vou lá porque eu estou indo pelo movimento e pelo network que eu vou fazer. E aí, quando você chega, você fala, pô, mas tributário é isso? Porque eu achei que era para falar do imposto específico e tal, mas isso impacta no meu dia a dia de uma forma que talvez eu não estou dando o devido valor a esse tema. Então, pô, que bom que eu vim, porque foi uma temática explorada de um jeito que eu não procuraria e é importante para mim, né? Então, a gente até fala assim que quando você vê o título do convite, você de repente fala, pô, essa é uma temática que eu acho que não pega para mim. Mas lá no dia, e aí até deixando parabéns à condução da Andressa, assim, ela percebe disso. Então, ela sabe que o público dela não é um público de tributaristas, então não vou falar no meu linguajar, vou falar no linguajar deles. Então é perfeito, assim, tanto para ela quanto para a gente que está tendo aquela palestra, porque, obviamente, ela está falando para pessoas que poderia ser até um cliente dela, no caso específico, mas ela sabe que ela não está falando para tributaristas, então ela vai mudar o formato da oratória dela. Então, isso é muito bacana nesses eventos, porque você se movimenta aí para ouvir algo que você não estava tão esperando por isso, mas, de certa forma, você tirou o escudo para que aquilo acontecesse. Né? Sim. Então, quando a gente vai nos eventos, a gente está tirando o primeiro escudo ali, que talvez seja o do ego do empresário, né? De, pô, minha empresa é uma empresa que fatura tanto e tal, e aí você está vendo ali empresas talvez muito maiores do que a sua, ou muito menores, e aí fica aquela expectativa, pô, mas essa pessoa pode me agregar em quê? Mas, de repente, ela fatura muito menos, mas a margem dela é muito maior, e aí o que ela fica no bolso é muito maior do que a sua causa, né? Então, aí tem essa troca, né? Então, acho que um ponto positivo, até desviar um pouco do assunto, mas é isso, né? De eu sair da minha zona de conforto para uma temática que eu não saberia qual é, e de repente é nessa temática ou numa conversa que eu vou ter a resposta para uma coisa que eu estou batalhando há vários anos. Né? E é super importante ter essa temática generalista, né? Uhum. Tem que ter essa temática generalista, porque senão vira uma convenção de venda, só fala de venda, só fala de venda, então só fala de marca, só fala de marca, só fala de marketing, e os outros pontos ficam cegos, né? Passa ali despercebido e depois vira um problema gigante, né? É porque fica meio que um monólogo, né? A gente fala só né? Só um assunto ali. A ideia é fazer percorrer um caminho que seja diverso na área corporativa. Né? Então, eu tenho pensado, por exemplo, até saúde mental. Né? É um tema que hoje, cada dia mais, né? Já tem um tempo que o pessoal vem chamando atenção demais desse assunto. Então, provavelmente, vamos levar alguém para falar sobre saúde mental. E outros aspectos que muitas vezes não é a realidade da empresa e muitas vezes, né, como você falou agora, a pessoa nem sabia, né, que existia essa possibilidade de ter dentro da empresa dela, porque ela nunca viu. Né? Como eu falei, muitas vezes a formação da pessoa, ou a experiência da pessoa, ou até a jornada da pessoa não permitiu que ela conhecesse outras realidades. Inclusive, um dos desafios que nós temos lá é até de conseguir fazer visitas técnicas. Né? Então, nós temos lá, por exemplo, empresas que têm uma estrutura organizacional bem avançada. Por que não marcarmos, né, visitas técnicas, né, nessa empresa, onde as pessoas que têm empresas menores e que querem entender como funciona, né, a empresa, uma empresa maior, uma empresa mais estruturada, porque essa experiência é muito. Eu já, né, quando eu estava na faculdade, eu fiz muito isso, né, inconscientemente, porque meio que, né, os professores conseguiam essas visitas. A gente ia fazer, na época eu não sabia o quanto aquilo ia impactar na minha vida profissional, mas aquilo foi uma antecipação do que eu ia ver no futuro e que fez muita diferença. Até como eu iria me posicionar como profissional.
entendeu? Então, são certos detalhes que muitas vezes a gente acha que não vale a pena. Vale muito a pena, porque muita gente que está ali está querendo justamente isso, essa experiência. Eu digo muitas vezes que o Redal é como se fosse um conselho de classe do empreendedorismo. Né? Tem lá o CRM, lá, que é o Conselho Regional de Medicina, né? Tem o OAB, tem vários conselhos de classe. E muitas vezes a pessoa tem uma profissão, ou está numa empresa, tem uma empresa em um segmento que não tem um grupo ali para ele se encontrar, ou às vezes quer ter um pouco mais de diversidade, né, na opinião do com quem ela conversa. E o Redal é meio como se fosse um conselho de classe do empreendedorismo. Então, todo mundo que está lá tem um CNPJ, tem uma empresa, passa pelos mesmos problemas ou problemas parecidos, e que às vezes eles mesmos conversando entre eles conseguem se ajudar e aí motiva a voltar. Sim, eu gosto muito de participar de eventos e a interação é super qualificada, isso aí não tem como negligenciar, de fato é super qualificada, mas eu percebo também que, no geral, os convidados têm uma limitação de intencionalidade no contato. Quem é mais comunicativo, eu sou mais comunicativo, eu chamo você, a gente se fala, parece que conhece há 10 anos. Eu vou para você, a gente conversa, acabou de conhecer, mas eu percebo que tem muita gente que tem um pouco de ficar naquela, será que eu posso falar? Será que eu não posso? Será que eu posso compartilhar essa dor minha ou não? Eu acho que a intencionalidade falta na maioria das vezes, e eu acho que é um desafio de vocês, né? Como provocar essa intencionalidade, né? E isso é bacana, assim, porque a gente faz a pesquisa de satisfação sempre no final dos eventos, né? Como é colaborativo, eu quero te ouvir e tal. E uma das coisas positivas assim que a gente recebe muito é o formato como a gente consegue fazer essas interações acontecerem, né? Porque não é algo muito robotizado, a gente conhece basicamente todos os membros que a gente tem lá, então a gente faz uma comunicação bem fluida ali de tentar a interação entre as pessoas. Mas isso que você falou é bem verdade, assim, né? Porque o networking ele é motivacional, né? Então tem que existir a vontade interna para que você cutuque a pessoa ao lado para que exista essa conversa, né? Então, quando eu me movimento para isso, a gente já fez a quebrada de barreira, né, do nosso formato, e aí a gente fica esperando, então, com que haja essa troca de valores aí. E nessa troca de valores tem que ser algo genuíno. Então, eu não faço o networking porque eu pretendo fazer uma venda para aquela pessoa. Eu ainda nem sei hoje, no momento do networking acontecendo, qual que é o benefício para os dois lados aqui, mas eu quero conhecer essa pessoa. Então, o primeiro ponto é o da audição, né? Então, a gente precisa muito mais ouvir do que falar. Então, quando a gente vai nos eventos, é muito mais de, você trabalha com o quê, assim, né? Então, me conta de você, assim, porque eu quero conhecer as pessoas que eu não estou perto, né? E a gente é a média das pessoas com quem a gente anda. Acho que o grande lance também do Redal é isso, né? Você começar a andar com pessoas que estão no mesmo desafio que você. Mas você tem que se propor, né? Então, conversar, né? Quebrar essa barreira de o que a pessoa faz, qual que é o momento dela hoje, qual que são os desafios que ela tem como empresa, e não só ficar preso ao formato empresarial ali, né? Tipo, então, trabalho com o quê? Faz isso, tá? Mas quem é você, né? Então, algo que a gente tenta fortalecer muito lá são os encontros até fora do grupo, que eu acho que aí é onde a gente bate ali a meta de falar, olha o que a gente fez, né? A gente criou aqui amigos, né? Então, a gente está indo além do negócio. Então, quando eu acho que a gente chega nesse nível de quem é você e não só com o que você trabalha, aí a gente, de fato, está fazendo um networking legal aqui. E aí a venda ou a troca ou o comércio que vem a existir, ele passa a ser algo natural, assim, né? Acho que a gente até já recebeu vários feedbacks sobre isso, mas um que a gente comemorou bastante foi um de que dava a impressão até de um desabafo, assim, né? Era de uma pessoa, é tudo anônimo, né? A gente não sabe,
mas era de uma pessoa agradecendo muito o movimento, porque ela estava vendo pessoas na mesma situação que ela, e ela estava muito depressiva ali, porque ela olhava para o redor dela e parecia que estava todo mundo indo bem, né? Mas quando ela começou a frequentar o movimento, ela viu que, beleza, as pessoas podem até indo bem nessa jornada, mas o desafio está sendo grande também, então eu também estou no mesmo desafio. Então a gente tem esses feedbacks assim que nos ajuda muito, nos fortalece dessa força aí para querer continuar, né? Ô Vitor, tem um negócio, você tocou aí num assunto que nós conversamos muito, eu, Caio e Alenilson, que é o seguinte, a gente conversa, vamos lá, o evento vai acontecer, nós temos que ser os anfitriões perfeitos, né? Então, todo mundo que chega lá, a gente, né, pega na mão, fala, Vitor, esse aqui é o Caio, Vitor, esse aqui é o fulano, Vitor, essa aqui é a fulana, dona da empresa tal, o João da empresa X. E aí a gente vai criando esse momento para que eles quebrem esse gelo e para que eles comecem a interagir ali, de alguma forma encontrem algum assunto em comum, porque como você falou, quando existe um empresário que tem uma afinidade com a parte de comunicação, é uma pessoa que é mais destravada, né, para fazer novas amizades, para interagir, aí é uma maravilha. Aí ele já se solta logo quando chega. Mas existe um empresário, e existem vários, que ele já é um pouco mais retraído, como você falou, é um pouco mais introspectivo. Sim. Então, a gente tem que pegar ali na mão dele, apresentar as pessoas, ou a gente mesmo, né, fazer essa quebra de gelo. E aí, quando vai acontecendo o segundo, terceiro, quarto evento, esse empresário já nem precisa da gente, meio que assim, que já aconteceu diversas vezes de ter assim, várias mesas, né, que o pessoal vai ali sentando para conversar, às vezes, e o empresário reserva uma cadeira, falando, isso aqui é para fulano e tal, que tá chegando daqui a pouco. Que às vezes não tinha nem contato com ele, então, mas já quer trocar um assunto, trocar uma ideia com o empresário que está chegando aí, porque eles já conversaram antes e tal. Eu tenho uma meta pessoal, que eu falo pro pessoal sempre. Eu, toda semana, ligo para um empresário, mando mensagem e proponho um encontro, proponho uma visita para conhecer a empresa dele, para poder apresentar a minha empresa. Às vezes dá, às vezes não dá por conta da agenda, eu vou ali. Amanhã mesmo já tem uma agenda em uma para ir. Então, isso é muito importante. Primeiro, para mim, para eu conhecer o empresário, conhecer a empresa no detalhe, né, é importante, eu acho que nós conhecermos as realidades de todos. E para fazer negócio também. Né? Às vezes eu vou num local, já fui no local que não teve negócio. Teve local que já fiz uma proposta, não fechei. E teve local que eu fui e fiz uma proposta e fechei. Então, o que fica no final é o relacionamento, que muitas vezes, né, por exemplo, teve um que eu fui e fiz uma proposta e não fechei, mas ele me indicou para uma outra pessoa que eu fui lá e fechei. Então, são desdobramentos que vão acontecendo de forma orgânica que nem a gente sabe o que vai acontecer. Então, essa interação é muito importante porque é aí que vai se destravando e criando os laços. Né? E aí o próprio movimento, ele vai, meio que a gente vai perdendo o controle daquilo ali e eles mesmos vão se organizando por si. Sim. Entendeu? Que foi o caso daqui, inclusive, né? Sim. A gente teve zero ação, entre aspas, da sua condução e o convite, isso não partiu da gente, partiu de você, mas que foi pela existência do grupo, né? Então, Sim. Você foi convidando pessoas que vieram aqui e fizeram um baita Sim, acho baita que teve programa. alguns convidados já, né, do Redal. Né? Aqui? Acho que teve aqui uns 3 já, ou 4 já. Umas 3 ou 4 pessoas de lá. E foram baita entrevistas, né? Já. Assisti algumas aí. Vão vir mais. Vão vir mais. Só tem fera, né? Modéstia à parte, nós temos empresas lá que Sim, são bem diferenciadas. Assim, negócios que muito provavelmente são únicos em Alagoas. Né? Enfim, nós temos empresas lá que poucas pessoas, às vezes, no Nordeste faz o que eles fazem. Mas muitas vezes a gente não conhece porque, às vezes, é um pequeno negócio, é um médio negócio, às vezes não tem a escala da mídia, né, para que todo mundo saiba. Ou o cara é grande, mas ele não tem necessidade de visibilidade, né? Então,
É uma empresa grande, mas ninguém nem conhece, né? Não, mas é isso. Não tá no hall de relacionamento de alguém que já tá no Redal, inclusive, né? Às vezes ele entra por tabela, né? Conhece alguém que já tá no grupo. Teve até um caso que aconteceu comigo que foi legal também. Eu precisei resolver uma situação e aí me indicaram uma pessoa, né? E não foi pelo Redal, assim. E aí, quando eu fui conversar com a pessoa, eu vi que eu fazia parte do mesmo grupo de WhatsApp que era o Redal, né? Aí eu, então eu posso confiar nessa pessoa aqui, né? Porque aí eu já cliquei. Sim. É como se eu rompesse a barreira dela sair de uma pessoa que eu não conheço, precisar de um feedback do trabalho dela, pra, já posso confiar, né? Então, algum contato aqui eu vou ter. E aí, o próximo estágio seria perguntar de fato para alguém, né? Então, os próprios membros do Redal poderiam dizer sobre o trabalho daquela pessoa. Ô Vitor, o meu desafio hoje é o seguinte, né? O grupo foi crescendo e eu conhecia ali o pessoal, né? Ainda conheço, né? Nome, empresa, que fazem, tudo. E tá crescendo, né? E minha memória tem que melhorar cada dia mais para eu decorar. Vai ser difícil. Porque o pessoal tava, nesse último encontro, o pessoal tava até brincando comigo, falando, rapaz, esse cara... Porque quando o empresário chega, eu não posso esquecer o nome do outro membro que tá ali, porque eu vou apresentar, né? Talvez eu não possa lembrar a empresa que ele trabalha, porque são muitas empresas e tal. Mas assim, eu tento fazer o máximo para lembrar do nome do empresário e o nome da empresa dele para já, né, ali conseguir fazer uma aproximação, né, que seja interessante. E eu tenho conseguido decorar, mas vai ser difícil, porque esse ano a gente vai crescer, viu? Tem gente chegando e chegando muita gente boa. Me diz aí quais são as metas. Tem metas em mente já? Gente, a gente já tem uma que eu posso falar aqui, que a gente já conversou. Nós hoje temos 117 membros e vamos para 200 no final do ano. A gente tem uma meta aí de chegar em 200 membros para que a gente orgânico, consiga... né? Indicação. Só que esses 200 tem uma pegadinha aí porque não é 200 do aumento incremental que eu vou ter em cima dos 117, né? Porque um outro objetivo que a gente tem também, que caminha em paralelo com esse, é o da assiduidade ou engajamento dentro do grupo, né? Então, como a gente quer manter isso vivo, que seja uma fonte de energia para outros empresários, eu não posso ter alguém que está lá morno para frio, né? Então, se essa pessoa está fria já para um nível congelante ali, então é o que a gente falou, a prática do network eu não vou conseguir extrair daquela pessoa de jeito nenhum. Então, a gente vai ter uma troca, né? Uma substituição, qualquer que seja. Então, a gente, além dos 117, a gente vai ter um movimento aí de redução, mas, ao mesmo tempo, a gente quer chegar nos 200, né? Então, fazer uma peneira, né? Isso. Porque é algo, acho que a gente foi falando assim, mas a gente não explicou exatamente a métrica por trás, né? Mas hoje a gente é um grupo de empresários que a gente não tem muitos boundaries ali, né? Não tem muitas cercas, né? A gente não dificulta muito a participação do membro no grupo. Precisa ser empresário, precisa ter um conhecimento de empreendedorismo relativamente baixo, assim, mínimo até, mas precisa passar por uma peneira que a gente faz, que é algo simples, porque o que a gente mais tá buscando é o que eu vou conseguir ter de troca com essa pessoa e o quanto ela está interessada em fazer parte do movimento. Então, hoje a gente tem assim, empresários fenomenais no grupo, e aí os fenomenais, eles passeiam em vários adjetivos aqui, né? Eu poderia estar falando de uma empresa que é muito grande, a gente tem um franqueado que é um membro que ele é um franqueado e é gigantesco dentro do estado, como a gente tem pessoas menores ali, né? Que são como eu, por exemplo, sou uma empresa de consultoria e tô ali no grupo. Mas é genuíno, né? Então tem que existir essa troca. Então começa aí, a gente tem esse 117, né? Que a gente vai ter uma troca e vai aumentar para 200 no fim do ano. E a gente tem alguns outros objetivos também, que é de comercializar os espaços comerciais que a gente tem dentro do movimento.
Que mais que a gente tem já de objetivos já definidos? Visitas técnicas a gente vai fazer. As visitas técnicas. Vamos fazer visitas técnicas também. Hoje a gente faz um evento no mês, né? Até na explicação mesmo do grupo, né? A gente faz um evento por mês. E esse evento ele vai passear em 4 horas de evento, né? Então tem o primeiro momento ali que é o momento da recepção, isso para qualquer um dos formatos, tá? Então o primeiro momento é o momento da recepção, depois a gente tem um momento que é um momento onde de fato vai acontecer a dinâmica, e aí a gente tem alguns modelos de dinâmicas, e depois o momento do jantar, que é o nosso formato hoje, e depois o momento da sobremesa / continuação do network. Então, qual que é a ideia? As pessoas vão chegando, vão se encontrando, já vão tendo ali uma entradinha, alguma coisa de bebidas. Aí a gente pausa isso e aí começa o evento de fato. E aí tem inúmeros formatos. O pitch de negócios é o que a gente mais fala, porque esse é o mais natural para fora, assim, né? Mas a gente tem palestras, a gente tem mesa redonda, a gente tem até de treinamentos, o happy hour. Então, existe a entrada, depois essa dinâmica, depois entra o jantar, e aí são jantares que a gente faz em lugares parceiros também, ou lugares fora, né? Mas é na ideia de ser um bom evento, né? Então, a gente vai para bons restaurantes aqui em Maceió, a gente já fez em alguns lugares bem interessantes. Sim. E aí, depois do jantar, a gente continua com essa parte de network. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, de que a gente vai ajudando na condução das pessoas para que elas se conheçam, isso está passeando nesse momento aí. Então, durante todo esse jantar, todo esse período do evento, a gente vai tentando essas práticas de convívio ali, né? Então, a gente não tem momentos específicos onde a gente pausa o evento e aí a pessoa tem que se apresentar. Então, não tem nada que para quem for mais tímido tem que, putz, eu vou ter que falar, eu vou ter que me apresentar. Cara, cada um vai no seu tempo. Então, isso é outro ponto positivo também. A gente tem o que quer falar com todo mundo, como tem o cara que quer ficar ali de cantinho, só foi pelo momento, às vezes só para sair de casa. Tem tudo isso, né? Então, vai muito da pessoa e esse é o formato, né? Então, isso é como se dá o evento. E ele fora do evento, nos momentos que a gente não tem o evento, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente tem um site e o Instagram, né? Então, no grupo de WhatsApp... Desculpa, tá falando no WhatsApp. Vocês pensam em segmentar, categorizar por tamanho de empresa para facilitar a dor, ou vocês acham que isso pode ser impeditivo? Pô, o cara que tem 50 milhões de faturamento tem uma dor diferente do cara que tem 5 milhões de faturamento. Segmentar então, isso é um caminho... Então, não, porque eu quero que eles se conheçam. Eu quero que... Beleza que as dores são diferentes, mas eu quero que o cara de 5 milhões tenha a oportunidade de conhecer essa outra pessoa. Por enquanto não, né? Acho que tudo que para divisões a gente tem fugido, né? Então a gente até pensou uns tempos aí de ter um evento só para quem fosse um membro premium, alguma coisa do tipo. Mas tudo que a gente percebe nessa pergunta agora, você pensa em categorizar por premium, ou que seja um nome bonito que você dê? Que seja algo no formato como ele nos patrocina, mas não que seja algo que eu vou estar dividindo eles. Eu posso até dar uma atenção específica caso a gente venha ter esse produto. Mas a gente nunca vai caminhar para que tenha eventos divididos, né? Então, esse evento é só para membros assim, né? Acho que é difícil, é difícil você explicar para o menor isso, né? Pô, você explicar isso para o cara de 50 milhões, que vai botar ele com outras pessoas de 50 milhões, é uma coisa. Você explicar pro de 5, que está tirando ele do grupo de 50, já é bem mais complicado, né? Mas talvez para ele até seja um momento diferente, né? Pô, o cara de 50 milhões está preocupado com a questão tributária e está tentando fugir do lucro real para o presumido e etc. E está fazendo um tipo de manobra diferente do cara de 5, né? O cara de 5 precisa de vender mais e ponto final. Não tem muito o que se preocupar com isso ainda, né? Então... o grupo é muito homogêneo ainda. É bem homogêneo, né? A gente tem poucas assim, distorções de faturamento, entendeu? Então, fazer qualquer categorização agora,
Não ia ser legal. Então a ideia é fazer o grupo crescer organicamente e ir percebendo ali as oportunidades que nós temos dentro daquele grupo. Então, por exemplo, Caio a todo instante está fazendo pesquisa. Então a gente faz com que com essas pesquisas a gente conhece cada dia mais a opinião das pessoas, né, o que elas estão pensando sobre isso. Então a gente vai, como é que eu posso falar? Nós vamos nos comportando muito em função do que as pesquisas nos dizem. Sim. Então a gente fala 1000 vezes para as pessoas, né? No dia do evento a gente fala, ó, responda uma pesquisa, acaba o evento e respondam as pesquisas, continua depois do evento e respondam as pesquisas, respondam, porque quanto mais as pesquisas, e muitas vezes as pessoas falam para a gente, né? Ó, tive ideia tal, ó, tive ideia Y, assim, assado, tal. Falou, olha, coloca na pesquisa, porque nós escutamos diversas sugestões que são boas. Sim. Mas que a gente não consegue ali naquele momento do evento gravar, só se a gente... só se nós andamos, né? Não dá. Parar o movimento ali para anotar, né? A gente está ali numa situação que muitas vezes... Então, a pesquisa, ela... Até por não ser, muitas vezes, uma... Como é que eu posso falar? Um hábito, né? De se fazer a todo instante. Então, muitas vezes as pessoas não faço daqui a pouco. Não, depois eu faço. Espera aí que eu estou numa reunião e tal. Então, a gente está todo momento ali pedindo que elas respondam uma pesquisa, porque é a partir daí que nós vamos nos posicionando dentro do grupo. Ó, pediram isso aqui, pediram... Vamos fazer um evento agora em março, que foi uma sugestão do grupo, discutindo no grupo lá do WhatsApp, né? Enfim, discute-se diversos temas. Então, nós percebemos ali que o pessoal tinha um interesse sobre o mercado imobiliário, né? Construtores, arquitetos, empresários do ramo imobiliário, enfim, existia um grupo ali que tinha interesse e a gente sentou, conversou, entendeu, vamos viabilizar um evento aí para discutir o mercado imobiliário. E outros segmentos também a gente vai fazer. Então, a gente vai se comportando muito em função do que as pessoas vão pedindo, vão reclamando, não gostei disso, não gostei daquilo, pode ser feito assim, pode ser feito assado e tal. Evidentemente que a gente vai ponderando para saber o que é que dá para fazer naquele momento e o que não dá para fazer, e a gente vai adequando o formato do evento para que a gente consiga agradar uma boa parte, né? A gente não vai agradar todo mundo. Eu estava um dia desse conversando com o pessoal, falou, já pensou se vai todo mundo do grupo para o evento? Vai ser uma loucura, porque nós temos 117 membros. A média 30, nessa faixa aí, 25 a 35, dependendo, né, da época do ano, do tema, dependendo de vários tipos de evento. Então, se dobrar ou triplicar, a gente vai ter que alugar aí um espaço de eventos para fazer o evento. Mas a ideia é essa, a ideia é fazer com que, né, as pessoas cada dia mais tenham mais assiduidade, né, para que elas consigam de fato aproveitar, porque o evento que acontece, por exemplo, que aconteceu agora em fevereiro, as mesmas pessoas não vão para o evento em março. Roda muito, né? Porque cada um tem sua agenda, às vezes a pessoa está doente, viajou, N problemas. Então, não é naquela... eu fui em janeiro, não precisa em fevereiro. Eu fui em fevereiro, não precisa em março. Não, a pessoa que vai em janeiro, ela vai encontrar um grupo de pessoas que certamente, no grupo de março, 50% vai estar diferente, né? Tem ali uma turma que sempre vai, quase todo evento e tal, mas 50% a 70% do grupo está rodando ali, se revezando de alguma forma natural, né? E a pessoa sempre vai conhecendo gente nova. Então, isso aí é algo que a gente tenta fazer com que as pessoas voltem sempre e escutando as pessoas para poder sempre estar melhorando. Não querendo ser polêmico, mas geralmente quando falo de network, a galera sempre associa a você ir e tentar sugar o máximo do outro que você puder. Vocês estão dentro, mas também você tem a visão de fora como organizador do grupo. O que é que vocês acham disso? A gente fez alguns comparativos com outros modelos de negócio que já existiam, né? Mas eu vou bater sempre na tecla do propósito, né? Então, quando o grupo surgiu, que aí surgiu junto com o Felipe, que ele falou brevemente aqui no início, era
pra gente ter um networking, pra conversar, pra tocar, pra estar por dentro dos assuntos que estão mais sendo discutidos, essas coisas da vida. Então, se a ideia era uma ideia de propósito de agregador, né, eu não tenho como agregar se eu estou sugando. Então, quando a gente mantém o propósito, que é esse propósito de colaboração, a gente já está afastando pessoas que estão vindo porque querem... eu quero apresentar minha empresa, quero vender, se eu não vender, eu já não é meu grupo. Então, tanto eu acho que ela veio no lugar errado, né, porque não é o formato que a gente quer, e aí isso se corrige aí para os dois lados, né? Então, a pessoa não vai voltar e tudo bem. Mas essa... Até melhor que não volte, né? Até melhor que não volte, exato. Porque network, eu acho que muita gente quando pensa assim, pô, enfim, vamos fazer um paralelo aqui na época de escola, né? Então você vai estudando lá e tal. Se você tá com aquele currículo de estagiário, né? Que é uma página em branco, né? O cara nunca trabalhou com nada. Quem indica ali, quem conhece pessoas, vai ter um benefício em relação a quem não conhece. Então, quando a gente é martelado na cabeça que isso é networking, então sim, você está se tornando a pessoa que só quer saber qual o benefício que eu vou ter naquela transação de pessoas ali, né? Então, quando a gente foge um pouco desse cenário de o que eu ganho, e sim como que a gente pode construir algo aqui, aí a gente está falando do que a gente de fato quer construir, né? Então, eu acho que o nosso diferencial quando a gente compara com outras empresas, que a gente já fez esse estudo, ele está respondido pelo propósito, assim, né? O ecossistema expele quem não está adequado, né? O próprio ecossistema natural, vai repelindo quem está desalinhado, né? Isso. Ô, Vitor, e tem um negócio que é o seguinte. Quem vai é justamente a pessoa que está sendo convidada por alguém que já está. Então, chegam pessoas que muitas vezes vão ver o podcast aqui, vai se interessar e vai entrar em contato conosco. Acontece. Mas boa parte são de pessoas que conhecem outras, e aí é o negócio da pesquisa, né? O advogado, né? O cliente vira o membro vira um advogado nosso. Né? E ele fala tão bem do movimento. Vira um fã, né? Que ele termina vendendo para um amigo, para um cliente, para um fornecedor, tal, é bom lá, vai lá, tal, não sei o quê. Então, a maioria que chega lá, né, que chega no evento, pelo menos que eu entro em contato, Luiz Felipe, entre em contato com fulano, que fulano falou comigo, tal, olha aqui o telefone dele, tal. Ô, Luiz Felipe, eu falei com fulano que já está no Redal, tal. Então, sempre acontece nesse sentido. Isso é ótimo, porque começa-se a criar, na verdade já existe, uma rede não só de relacionamento, mas uma rede de credibilidade, entendeu? Onde muitas vezes a pessoa está precisando de um profissional que ela poderia encontrar em qualquer local do mercado, mas lá no Redal ela certamente vai ter uma confiança maior porque porque de alguma forma aquela pessoa ali está sendo chancelada, vamos dizer, né? A gente não chancela, mas assim, o fato dela estar lá já demonstra uma certa boa intenção de fazer negócios éticos, bem feitos, enfim. Entendeu? Tinha o Get Ninjas melhorado já, né? É verdade. Então, muitas vezes acontece esse ciclo virtuoso, né? Que cada dia mais está acontecendo. No começo, era muito... Quando eu conversava com o Caio, com a Lenice, eu falava, vamos chamar os nossos amigos, nossos clientes, né, fornecedores, parceiros de negócios e tal. Era quem estava ao nosso alcance. Sim. Entendeu? Mas hoje já extrapolou isso aí. Até porque a gente não tem tanta amiga assim para ficar convidando toda hora. E tem os que dizem não, é que a gente tem que, né, dar um basta ali, quando ele quiser ir, ele vai. Mas o negócio virou agora uma progressão geométrica, porque se antes eram 1, 2 ou 3 que convidava, hoje são 117 que convidam. Sim. Então isso é... Não, isso é bacana, porque assim, a gente não quer uma adesão de 100%, né? Não é que eu não quero, né? Mas não é uma meta nossa. Que dos 117 vai aos 117 no evento. Porque a gente já fez as nossas análises assim, então, pra gente,
sempre que eu tô tendo a troca das pessoas, mesmo que vão alguns, né? Sempre tem os mesmos ali, que é incrível isso. E esses a gente fomenta tudo, né? O que vai sempre seja bem-vindo, né? Mas a gente não obriga que o que... Enfim, não vai ter assiduidade. Mas se eu estou tendo essa troca de pessoas, eu estou tendo mais interação acontecendo, né? Sim. Então, percentualmente, quanto mais pessoas vão trocando, mais interação vai acontecendo. Então, para a gente já é positivo. Então, quando a gente faz o comparativo com outras empresas, as outras empresas, elas cobram mensalidade ou alguma coisa do tipo. Que aqui em Maceió, acho que nem tem assim, né? Mas a nível Brasil, existem algumas até a nível mundo também. Mas a gente é hoje o maior movimento empresarial em Alagoas e a gente não tem uma taxa de mensalidade. Porque se eu tiver essa taxa de mensalidade, eu vou estar, de novo, dividindo. E é como eu falei aqui, tudo que entra nessa parte de divisão, a gente está fugindo disso. Então, não tem mensalidade, paga pelo evento que vai. O network é um networking muito bem explorado, a gente faz isso de uma forma legal. E a gente tem um cronograma de eventos já definido aí acho que a gente consegue dar uma previsibilidade. A gente tem para o ano todo, mas uma previsibilidade assim de onde vai ser, qual evento, a gente está criando aí para 2 meses para frente. Então você consegue se programar assim, esse evento eu vou estar viajando, qualquer coisa do tipo, então vou no evento do mês que vem. Então hoje o formato está sendo esse, assim, né? Tem sido bem... Para provocar novamente, eu gosto da provocação. Não é para gerar corte não, mas para provocar aqui. A gente está falando de network de verdade. O network de verdade e da prática, né? É o network na prática, que não é só relatório bonito, né? É o que acontece no dia a dia, é o que vocês participam, é o que eu participo lá. Essa questão de não ter a mensalidade. Eu ia chegar nessa pergunta, você se antecipou. Eu até vejo como modelo bacana ter a mensalidade. Eu sei que talvez segregue e tire algumas pessoas aí do grupo, mas a mensalidade como forma de melhorar a capacidade de entrega de vocês com outras ferramentas ou outras entregas. Não então, seria um próximo passo natural? Para a gente é ruim. Como planejamento de empresa, a gente não cria uma previsibilidade de caixa. Sim, é isso que eu falo. Lá do empresário do empresário raiz aqui. Pô, como líder de movimento, vocês estão certos. Pô, eu quero blindar ao máximo a minha galera. Isso. Mas como empreendedor do jogo... Mas esse é o desafio que a gente tem hoje, né? Como gerar receita sem ter que cobrar recorrência? Seria esse o desafio? Existem outras formas de gerar receita, né? Nós temos outras formas de gerar receita, inclusive com a própria inscrição antecipada. Então, o que a gente pensou inicialmente e o que a gente continua pensando? Nós queremos ter a maior comunidade empreendedora de Alagoas. E nós queremos, de fato, gerar, né, até antes de receber, né, vamos dizer, o primeiro pagamento, a gente quer gerar primeiro a experiência daquela pessoa, poder ver o valor daquilo ali. Então, eu digo sempre que vai dar um negócio espetacular, porque, modéstia à parte, a gente está falando, nós somos suspeitos de falar, mas é porque, vamos lá, a pessoa entra num grupo de empresários, sem pagar nada, ela já está na vantagem. Porque ela vai estar ali fazendo... Você imagina, acontece algumas vezes, não são muitas vezes não, mas acontece algumas vezes comigo, de alguém querer vir morar em Maceió, um empresário quer vir morar em Maceió, enfim, alguém quer vir morar em Maceió, entra em contato com a gente e fala, poxa, vocês têm um grupo aí de empresários, como é que é a empresa, ou como é que é o estado de Alagoas, como é que é Maceió? Eu estou para ir, sei lá, no começo do ano, no meio do ano, eu vou morar aí, vou ser transferido, sei lá, vou montar uma empresa, enfim, N coisas. E eu queria fazer parte de um grupo para começar a conhecer mais a cidade, começar a conhecer mais as pessoas. A pessoa consegue isso de graça. Lá no Redal a pessoa consegue isso de graça. Sim. Então, a gente quer gerar esse benefício para ela, porque se ela provar isso aí, nós queremos que ela, vamos dizer, invista o dinheiro dela de forma genuína mesmo. Eu gostei disso aí, vale a pena, vou no evento lá, né, pagar lá pela inscrição, vou investir lá para divulgar minha marca nos espaços comerciais que nós temos, que a gente vai falar daqui a pouco. Nós fazemos algumas ações no sentido de quem comprar 3 inscrições, quer dizer, vamos fazer a partir de agora, quem comprar 3 inscrições tem algum tipo de desconto. Nós estamos elaborando, provavelmente em março, aí nós já vamos começar com um clube de benefícios,
né? Então, a pessoa que quer eventualmente comprar de um, sei lá, está construindo alguma coisa, e nós temos lá um varejo de construção, a pessoa quer comprar material de escritório, está precisando de um consultor, tá parecido com aquele do posto Ipiranga. Sim. Você quer alguma coisa, vai no posto Ipiranga. Lá no Redal é mais ou menos isso. Então, tudo, além da pessoa ter o acesso, isso tudo a gente está falando de graça. Ter o acesso, ela tem um desconto ali, né, de uma empresa com valor, tudo mais. Então, faz parte da estratégia nós não termos essa mensalidade, uma vez que nós temos outras formas de obter receita. E que vale bastante a pena. E que isso muitas vezes gera um ciclo virtuoso para que essas pessoas tragam outras pessoas. Entendeu? Então, isso provavelmente vai perdurar ao longo do tempo. E nós temos outras ideias de se gerar receita. Eu, particularmente, sou especialista nesse negócio. Eu vou para as empresas para fazer as empresas desenvolverem suas receitas. E, assim, ideia que nós... Né, ideias não faltam para a gente poder desenvolver ferramentas para gerar receita que não seja necessariamente uma receita, vamos dizer, passiva, né, da pessoa. Não é passiva porque, de alguma forma, ela está ali obtendo um valor por estar participando de um grupo seleto. Mas eu acho que, né, eu acho que é legal a gente fazer uma relação que, de fato, existe um investimento com um retorno imediato ali, de alguma maneira, no ciclo empresarial dela, enfim. Sim. Entendeu? É porque, olhando como empresário, pra gente dá um desafio a mais, né? Essas pessoas. Vamos lá que vão 40 no evento. Por que não cobrar uma taxa mínima para todo mundo e os que não vão pagam essa taxa mínima e os que vão é abatido o preço do ingresso? Então, o cara que está indo, ele está sendo beneficiado com a gratuidade. E o que não está nunca sendo presente, ele está sendo beneficiado pelo contexto do network. Mas essa é uma ideia, inclusive, que a gente levantou, né? E talvez seja que a gente vai aplicar, assim, né? Eu acho fantástico. Necessário. Mas porque, assim, o planejamento estratégico para um formato que a gente não está inventando a roda, né? Sim, vocês estão fazendo uma coisa orgânica, né? Eu entendo, né? É um movimento, como vocês me falaram. Né? A gente movimento. não está aprendendo inventando como a decorrer roda. Cada evento é um novo insight, um novo... Isso, a gente não está inventando a roda ao formar um grupo de empresários. A gente está inovando no formato do como, né? Sim. Então, o que a gente se prega muito, que a gente tem definido isso, é o nosso propósito como movimento. E aí a gente tenta não romper isso. Então, o planejamento estratégico hoje foi definido assim, mas a gente pode revisitar ele nos 3, 4, 5 meses para frente. Aí a gente pode estar tendo uma nova avaliação. Mas... o propósito é o que tem que vencer, né? Então, esse é o foco que a gente tem. E o propósito é esse que a gente tem falado desde o início, assim, né? Que as pessoas vão lá, se conheçam novas pessoas, dividam suas dificuldades, aprendam, saiam mais enriquecidas desse debate. Então, a gente está sempre mudando as temáticas de evento a evento. Enfim, que criem laços, que sejam feitos para fora do movimento do Redal, né? E a gente tem conseguido isso em grande parcela dos membros mais assíduos aí, né? Mas confesso que é um desafio, né? A gente acaba ficando meio sem tanta energia. Exato. Vitor, criatividade. Vamos lá. É mais difícil. Sim. Tá? É muito mais fácil eu falar, Vitor, R$20 aí para participar do Redal aí por mês e tal. Ou R$50, ou R$100, enfim. Né? É mais difícil eu falar, vou criar mecanismos para gerar uma receita na dinâmica do evento. Aí vai ter que parar, vai ter que pensar em novos formatos. Vão ter formatos que não vão dar certo. Vão ter outros formatos que vão dar certo, em algum momento não vão dar certo. Mas é esse o trabalho. E eu acho que a nossa diferenciação é justamente fugir do óbvio. Né? A ideia que eu tive, inclusive no começo, que eu nem cheguei a comentar, era que ao longo do tempo, eu fui percebendo alguns movimentos no mercado e eu comecei a sentir falta muito da gente ver pesquisas, pesquisadores falando sobre algum tipo de informação relevante, acadêmicos. Eu tenho intenção
de quebrar esse paradigma que nós temos muitas vezes no mercado, de que o acadêmico ele vive numa bolha, não entende nada que está acontecendo no mercado e vive em um mundo isolado. Não é verdade, até porque eu né, de alguma forma participei disso em algum momento, vou lá em algum momento também beber da fonte lá, e tem muito acadêmico bom que está fazendo pesquisas boas. Inclusive, nós convidamos essas pessoas para palestrarem lá. Claro que elas adaptam a palestra delas para pessoas que não têm a formação em administração de empresa, ou em economia, ou em contabilidade, ou em direito, enfim, alguma formação que é necessária. Mas é muito válido. As pessoas gostam bastante, porque quebra essa ideia de que a academia tem que estar distante do mundo real, porque uma não conversa com a outra. Não, ao contrário, eu tenho tido muitas conversas. Essa semana, inclusive, eu conversei com um amigo meu que provavelmente vai palestrar, trabalha com tecnologia, era professor até um tempo desse, deixou de ser professor para ser consultor de uma multinacional, enfim. E quebra muito esse paradigma. E o pessoal da academia fala, a gente precisa de vocês, a gente quer que vocês venham para cá porque vocês vão trazer a realidade para a gente estudar. E o pessoal que está estudando fala, vamos conversar também, porque a gente está estudando algumas coisas aqui que talvez sejam relevantes para vocês aí. E isso é muito importante porque em tempos de internet, né, a gente, né, tá sendo bombardeado todos os dias por tudo, né? Então, todo dia tem uma pessoa que inventa uma teoria, alguma coisa, e fala, isso aqui vai mudar a sua vida e fazer você ficar milionário em uma semana. E aí, muitas vezes, ele consegue ou ela consegue atingir pessoas que estão, de alguma forma, desprovidas de motivação, né? Tá numa situação ali de desespero, e ali pega o dinheirinho que sobrou do nada e investe em um curso ou em sei lá o que quer que seja, que a gente sabe que não vai dar em nada, entendeu? Mas ela vai porque ela está ouvindo o que ela quer ouvir, entendeu? Então, a gente promove um debate dentro do evento que é muito responsável, sabe? Que a gente acredita que vale a pena as pessoas escutarem e que, claro, cada pessoa vai absorver de uma forma diferente. E a gente tenta, ao máximo, fazer com que todas as pessoas consigam absorver. Sim. Entendeu? Sim. Mas, sem fugir muito da pergunta, sim, a ideia é ter monetização ao longo, em volta do Redal, que sejam complementares às atividades. Sim. Entendeu? Sim, sim. E eu acho que dá muito certo isso aí. Sim. A gente está perto do fim. Antes disso, reforçar com a galera aí, se inscreve no canal, já curte, compartilha. Você que não está gostando, manda pro seu concorrente, fala que tá muito bacana para atrapalhar o dia dele, mas não deixa de interagir. Muito importante. E, cara, acho que a gente trocou muita ideia aqui. Acho que a audiência é muito importante ter o que é fazer network na vida real, né? Isso. E aqui estão os dois lados, de quem participa do grupo e de quem lidera o grupo. E que também participa, né? Não deixa de participar por estar liderando. E isso eu acho que é muito enriquecedor. A galera, às vezes, eu já vi muito isso. Pô, um grupo de network. E, na verdade, senta todo mundo e alguém vai lá na frente e faz um pitch de venda do outro produto agora, né? O primeiro encontro de network, na verdade, foi um momento para ele fazer o segundo pitch de venda e vender, entubar a mentoria, e depois ele vende outro produto e assim vai. E nunca acontece o network de fato. E essa ideia de que a gente já debateu aqui, que tem que ter intencionalidade sim, de todas as partes, né? De buscar, às vezes não é o perfil do cara, mas o cara tem que ser um pouco intencional, porque senão não vai sair do lugar, o cara não vai conseguir. Pô, a gente falou aqui, 3, 4 pessoas daqui participaram. Pô, a primeira eu já fui direto na pessoa, depois eu falei com você no particular, bicho, quem você sugere de nome aí que seria bacana? Pô, tem essa pessoa aqui que tem esse perfil, tem essa pessoa que tem essa habilidade, tem essa pessoa. Se eu ficar esperando, não roda, né? Não acontece. Então, de fato, o cara tem que ter intencionalidade e correr atrás. Pô, vocês estão aqui hoje pela intencionalidade de, pô, entender melhor como funciona, levar para a audiência como funciona de uma forma mais detalhada, o porquê das coisas, o porquê cobra, o porquê não cobra, o porquê entrega assim, o porquê faz o pitch, o porquê não faz o pitch, o porquê a mesa tem 5 pessoas e não é um auditório. Exato. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um estudo por trás e
E esse papo, eu acho que justamente é para esclarecer isso. De fato, o network vale mais do que dinheiro. Eu acredito muito nisso. Network abre portas. A gente está falando aqui do máximo que vai acontecer. Acho que, não sei se o nosso sai antes, mas enfim, a gente, através de relacionamento, uma indicação indicando a outra, nomes gigantes, excelentes, porque uma pessoa participou e conhecia uma outra pessoa grande, essa pessoa já fez esse meio de campo, esse network, nada mais é do que esse meio de campo, conectou várias pontes e assim vocês estão aqui hoje. Então, eu acredito demais no poder do network. De fato, para mim, cara, vale mais do que dinheiro. A pessoa que entra num grupo, tem 100 pessoas de segmentos diferentes, não é possível que não vai dar um match de fazer uma negociação e aí desconstruir tudo isso de que, a galera é sanguessuga e tá querendo puxar alguma coisa de vocês. Cara, eu não vejo isso. Eu sou suspeito, mas eu não vejo isso. Eu tô lá, não é porque eu tô na frente de vocês, mas não acontece isso. A gente conversou com o Thiago aqui, eu acho que foi a primeira menção sobre o Redal aqui oficialmente no podcast, e ele falou sobre isso, né? Eu fui lá descrente de como seria a relação e eu me surpreendi positivamente, porque ninguém tentou me entubar nada depois no final da noite. Ninguém é isso que eu falar, deu uma cerveja para ludibriar o cara e fazer o cara assinar um contrato de nada. Então, foi super autêntico. Acho que faz parte do clube de network essa autenticidade no querer fazer o relacionamento. E todo mundo que eu conversei, ninguém ofereceu nada até agora. Eu converso com outros participantes, ninguém... cara, eu posso ser seu advogado, eu posso ser seu médico, eu quero ser seu contador. Ninguém, muito pelo contrário. Bicho, o que você faz? Como é que eu posso te ajudar? Você tem um podcast que bacana, o que eu posso fazer para te ajudar nisso aí, para você desenvolver mais? Então, de fato, vocês estão de parabéns com essa condição. Não, obrigado, até porque é bom a gente ouvir, assim, né? Eu brinco que na pesquisa de satisfação a gente tá muito próximo ali de um padre no confessionário, né? Porque a ideia é que você fale o que te fez ir até lá, né? E o que foi de bom no evento como o que foi de ruim, né? Então a gente tenta sempre estar corrigindo. E a gente conduziu todo o papo aqui e a gente não te perguntou, né, como membro, como que era a sua sensação de estar dentro. A gente está falando muito da nossa visão e o que a gente espera fazer para o movimento, né? Mas você é um membro nosso e é muito bom ouvir você falar de como tem sido, né? Porque para a gente é o que a gente tem buscado, né, de propósito, e é isso que nos motiva a continuar o movimento. Então, agradecer também o convite. Acho que isso é fruto do nosso networking que a gente tem trabalhado. Para mim também é mais um ponto positivo aí do próprio grupo, né? A gente sempre está falando, mas qual o ganho, né? Eu vou lá para fazer isso, como que eu meço qual o retorno disso, né? E para mim já é positivo aqui, já saio com mais um amigo, assim, né? O nosso laço aí fugindo só do tema específico do Redal. Então, são esses os benefícios que a gente quer entregar. Agradeço novamente aí o convite. Felipe. Agradecer também. Falar que o trabalho de grupo, de networking, de rede de relacionamentos, é uma obrigação que nós temos como profissionais de promover no mercado, assim como nós promovemos outros tipos de soluções também. Então, muitas vezes, sem querer me alongar muito, já finalizando, as pessoas veem a rede de relacionamento meio que como se fosse uma festa ali, né? Um evento que a pessoa vai para beber, tal, bater papo e depois ir embora, como você falou aí, né? Sem intencionalidade. Mas, na verdade, ele é um movimento organizado que precisa ser bem aproveitado. Eu digo até sempre o pessoal, eu falo, olha, quando eu vou para um evento do Redal, eu estou indo trabalhar. Eu não estou indo só me divertir. Eu estou me divertindo ali, batendo papo e tal, mas eu estou me comportando como um profissional que está, eventualmente, às 2h da tarde também em uma empresa de um cliente, fazendo uma apresentação da minha empresa. Do mesmo jeito. Então, eu digo sempre para o pessoal, olha teu comportamento, olha a tua postura, como é que você está, né, conversando, qual é o teu vocabulário, o que é que você está transmitindo para as pessoas que você está se relacionando, porque ali é um momento de produtividade, tá? Mas sem fugir muito aí da finalização do evento, do episódio,
Posso fazer meu jabá já aqui? Opa, agora é a hora. Então, agora é hora de faturar. Então, pessoal, empresários de Alagoas, empresárias de Alagoas que queiram buscar um grupo de relacionamentos, de contato, networking, que queiram desenvolver suas habilidades, que queiram conhecer gente nova, né? Vai lá no Instagram, lá tem um @SomosRedal e entre em contato com a gente, segue a gente, manda uma mensagem, tenta entender como é que funciona, a gente vai responder todas as perguntas. Fica à vontade aí, porque é uma grande oportunidade, pode ter certeza que nós todos vamos ter em Alagoas daqui para frente. É isso aí. Quer fazer o jabá também? Joga aí seu @. Não, vou passar o meu pessoal, acho que você não passou o seu. Então, o meu @CaioMBatista. Segue aí nas redes aí. Fala o seu meu também. é Luiz Felipe Vasconcelos, com 2 L's. Então pode também mandar mensagem, pode seguir. Enfim, o que a gente quer é fazer uma Alagoas mais empreendedora. É isso aí. Galera, estamos chegando ao fim. Muito obrigado por vocês terem vindo. Foi muito bacana o papo. Quem quiser saber mais sobre network, só na prática. Vamos lá. @SomosRedal. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Valeu, irmão. Obrigadão. Valeu. Obrigado.